versos 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Aquele que me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Ainda no capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Já destacamos que a palavra aqui literalmente fala de um feitiço. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E finalmente Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus amados irmãos, preciso confessar que a batalha para discernimento de ontem para hoje não foi simples. Porque, por um lado, nós temos já recebido tanto através dessa epístola aos Gálatas. Por outro lado, entendo que o Senhor tem desejado nos falar nessa segundo período dessa manhã algo mais com respeito à contemplação da sublimidade da sua vida e da sua morte. Mas para que os irmãos tenham um esboço, um plano de estudo em suas mãos sobre essa última sessão do livro de Gálatas, para os que não estiveram aqui desde a primeira sessão, nós dissemos que os 2 primeiros capítulos de Gálatas têm como tema a graça. Do capítulo 3, versículo 1, que inicia com o verso que lemos há pouco, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, até o capítulo 5, verso 15, nós temos uma longa e linda e profunda sessão sobre a liberdade cristã. Então, a graça de Cristo, nos 2 primeiros capítulos, que tem como verso-chave o capítulo 1, versos 15 e 16. Qual é o propósito desse chamado pela graça de Cristo? Revelar o seu Filho, as palavras de Paulo, não para Ele, mais que isso. Revelar o seu Filho nele, em mim. Depois vimos algo sobre a segunda sessão, liberdade. Liberdade cristã tem como fundamento a graça de Cristo. Então foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E não foi apenas uma liberdade foi uma liberdade para. Então nós lemos no capítulo 5, verso 13, que essa liberdade para a qual nós fomos chamados é uma liberdade não para darmos lugar à carne, mas uma liberdade para sermos servos uns dos outros em amor. Então, há 2 aspectos fundamentais nesse assunto de liberdade por todo o ensino bíblico, aliás. Primeiro aspecto, libertos do mundo, da carne, do pecado, do diabo, da condenação, da ira vindoura. Mas há então um aspecto positivo, libertos para Deus. A última sessão, então, que nós não abordaremos nessa ocasião, tem como ênfase santidade. E essas verdades não podem ser invertidas. Graça, fundamento de tudo, a graça de Cristo. Liberdade, que tem como fundamento a graça operada
e manifesta na obra do Calvário, liberdade e então santidade. Agora, para que os irmãos tenham então um pequeno plano de meditação diante do Senhor nesse tema, o que é que há de mais relevante nessa última sessão que toca a santidade? Observe isso. Capítulo 5,16 diz: andai no Espírito. Graças ao Senhor, nós já ouvimos tanto nessa manhã sobre isso, com tanta beleza, com tanta clareza. Então, me sinto bastante confortável e em paz diante do Senhor de seguir com o assunto que mencionei inicialmente. Já que esse tema foi, de alguma maneira, a primeira parte aí, pelo menos, andai no Espírito, muito explorada, graciosamente nessa manhã. Então, dentro dessa última sessão, santidade, número 1. Qual é o caminho da santidade? Andai no Espírito. O caminho para a santidade é andai no Espírito, que já foi, então, tão bem exposto. Segundo item dentro dessa sessão, santidade. Qual é a evidência da santidade? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. O fruto, no singular. 9 elementos são mencionados. O primeiro é o resumo de tudo. Amor. Então ele vai dizer alegria, paz, benignidade, bondade, etc. Evidência da santidade. Se é que temos andado no Espírito, e esse é o caminho da santidade, então qual é a evidência da santidade em nossas vidas? O fruto do Espírito. Terceiro, depois da evidência, qual é o processo da santidade? Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito, colherá vida, vida eterna. Então esse é o processo da santidade. Como é que podemos avançar em santidade? Depende de como semearemos. Vamos semear na carne ou vamos semear no Espírito? Também nessa manhã, nosso irmão abordou algo disso. E finalmente, a última sessão, podemos assim dizer, dentro desse tema santidade, seria o fundamento da santidade. Qual é o fundamento da santidade? Gálatas 6,14. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Quando o mundo olhava para Paulo, o que ele via? Um homem crucificado. Quando Paulo olhava para o mundo, o que é que ele via? Um mundo crucificado. Então, o fundamento da santidade é a obra do Senhor na cruz do Calvário. Então, como também algo disso já foi dito nessa manhã, não apenas a obra da cruz do Senhor no Calvário, mas a operação da cruz em nós, que também em sessão anterior já destacamos um pouco a respeito disso. Apenas encerrando essa conclusão, para irmos para esse tema, para irmos para o nosso encargo central, mais uma vez gostaria de lembrar os irmãos. O trabalho da cruz em nós, não a obra que Cristo consumou na cruz, mas o trabalho da cruz em nós, ele se expressa em duas maneiras principais. Primeiro, quando nós nos submetemos à ação da palavra viva de Deus, separando alma de espírito, que nós já citamos em outra sessão e nosso irmão também citou hoje pela manhã. Quanto mais nos expusermos à palavra do Senhor, mais essa adaga, como aquela do sacerdote, de 2 gumes, ela penetrará para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir pensamentos e propósitos do coração. Lembre-se, se essa adaga, a palavra de Deus, ela tem 2 gumes, então não há como um gume penetrar e um outro fio ou gume não penetrar. Ou seja, a mesma palavra viva do Senhor, ela opera em nós morte e ela opera em nós ressurreição, anulando aquilo que deve ser anulado e edificando aquilo que deve ser edificado. Então esse é o primeiro braço
do trabalho da cruz em nós, a palavra de Deus precisa ser entesourada nos nossos corações. Por isso é tão importante a memorização da palavra do Senhor. Nosso Senhor Jesus não tinha a Torá nas suas mãos quando ele foi tentado pelo diabo. Ele simplesmente a citou. Aliás, o inimigo também citou. Mas o Senhor disse, também está escrito. Então, expormos-nos à palavra do Senhor, entesourarmos a palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Por outro lado, outro aspecto do trabalho da cruz em nós, os arranjos das circunstâncias. Ou, em outras palavras, a providência de Deus. Então são dois P's. A palavra de Deus e a providência de Deus. Nós temos que dizer um sim aos dois. Porque o trabalho da cruz em nós não é compulsório. Não é imposto a nós. É se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Do contrário, não pode ser o meu discípulo. Pode ser salvo, pode ter a vida eterna, pode ser regenerado, mas não pode ser meu discípulo. Então, meus amados irmãos, quão importante é esse assunto. O Senhor tem arranjado, nesse aspecto da providência dEle, diariamente, todas as circunstâncias, para que nós aprendamos a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. A providência de Deus. Assim é o trabalho da cruz. Nunca é compulsório. Então é isso que nós temos basicamente nessa sessão sobre santidade. O caminho da santidade, andai no Espírito, a evidência da santidade, o fruto do Espírito, o processo da santidade, semear no Espírito e finalmente o fundamento da santidade, que é gloriarmos-nos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que queremos fazer nessa manhã, vamos ler uns textos inicialmente, é buscarmos a ajuda do Senhor para contemplarmos a sublime vida e a sublime obra do nosso Senhor Jesus, até onde isso for possível nessa manhã. Meus irmãos, várias vezes esse texto já foi lido nessa mesma conferência entre nós, 2 Coríntios 3,18, e vamos repeti-lo uma vez mais, que diz assim, todos nós, 2 Coríntios 3,18, todos tivemos o mesmo privilégio. Antes havia um véu espesso sobre os nossos rostos, e nós não podíamos ver nada daquilo que concerne a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, um dia, na nossa experiência tão pessoal e íntima, esse véu das nossas faces foram rasgados. E todos nós, agora com um rosto descoberto, desvendado. E aí nós temos essa palavra tão significativa, que na verdade, meus irmãos, ela tem duas formas de ser traduzidas. Esse termo usado na maioria das versões entre nós em português, todos nós com o rosto desvendado, contemplando, esse termo contemplando, tanto significa contemplar mesmo, quanto significa refletir. Agora, olha a combinação dessas duas coisas. Nós só refletimos aquilo que contemplamos. Você se lembra quando Moisés, lá naquela sua tenda, ele tinha comunhão face a face com Deus, como um homem fala com o seu amigo? Você lembra o que acontecia? Ele contemplava, ele ouvia e o seu rosto brilhava, refletia. Então todos nós, com um rosto descoberto, graças a Deus, não há mais a cobertura da lei cerimonial, não há mais os tipos, as sombras, as figuras. A realidade veio, a substância veio. O corpo é de Cristo, como Paulo vai dizer em Colossenses 2. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo, a palavra lá é soma, substância, realidade. O corpo é de Cristo. Então todos nós com o rosto descoberto, contemplando, e por isso mesmo, refletindo. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Da pessoa do Senhor,
da obra do Senhor, da vida humana do Senhor, das virtudes, belezas e perfeições do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E quem faz isso? O verso conclui: pelo Espírito do Senhor. João 16:13. Ele, o Espírito, me glorificará. Porque Ele vai receber tudo que é meu, tudo. Minhas virtudes, belezas, perfeições, efeitos da obra consumada no Calvário, e então irá lhes revelar. Há de receber o que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o meu Pai tem é meu. Ontem nosso querido irmão pela noite falava sobre a parábola chamada do filho pródigo em Lucas 15. Quando o pai disse àquele filho mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Lembra-se? E a aplicação própria naquela parábola. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo em João 16:13 que citamos. Tudo o que o meu Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele, o Espírito, vai receber tudo o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, meus irmãos, a obra central do Espírito Santo qual é? Sim, Ele nos regenera. Sim, Ele nos convenceu do pecado, assim como convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos santifica, Ele é o Espírito de santidade. É por Ele mesmo que nós seremos glorificados. Mas qual é a obra central do Espírito Santo? E é por causa dela que tudo mais se realiza. Qual é a obra central? Revelar as glórias da pessoa de Cristo. Então, meus amados irmãos, contemplação de Cristo tem sido uma arte perdida no meio do povo de Deus. Nós, quem sabe, até reservamos tempo para ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia é uma coisa e contemplar Cristo nas Escrituras é outra coisa. Então, o que nós precisamos fazer? Há duas orações de Paulo na Epístola aos Efésios. Uma no capítulo 1 e outra no capítulo 3. Qual é o foco da oração no primeiro capítulo? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:15. O Pai da glória, que concebeu em si mesmo, antes da fundação do mundo, uma imensa cena ou cenário de glória, que tem o seu Filho como centro. Por isso o Pai é chamado de Pai da glória. Não é apenas porque Ele é um Pai glorioso, mas é porque Ele estabeleceu, Ele concebeu em seu coração uma enorme cena de glória, desde antes da criação de qualquer coisa, que tem o seu Filho como centro dessa cena de glória, porque o seu Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Paulo ora para que o Pai da glória vos conceda Espírito, aí está Ele, Espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? No pleno conhecimento dEle. Iluminados sejam os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da sua glória nos santos? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Então, meus irmãos, essa é a obra do Espírito Santo. Agora, vamos a alguns textos mais para nos ajudar numa pequena introdução e vamos então buscar a ajuda do Senhor para essa contemplação juntos. O que buscamos nessa manhã, meu encargo no Senhor, é que tenhamos uma manhã de meditação nas glórias de Cristo. Salmo 27:5 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Lembrando que Davi não era um sacerdote, que Davi não morava na casa literalmente, até porque nem havia casa. Foi seu filho quem edificou a casa. Ele nem está se referindo ao tabernáculo. Ele está falando de uma realidade, de uma experiência espiritual. Morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar, aí está de novo o termo contemplar, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O Salmo 37, 5 diz assim, Salmo 34, 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Não é um verso maravilhoso? Contemplai-o e sereis iluminados. O Espírito Santo forma em nós o caráter de Cristo, até que Cristo seja plenamente formado em nós, em vós. O Espírito Santo forma em nós o caráter de Cristo como? Revelando-nos as belezas, virtudes, perfeições, glórias daquele que é o seu objeto, com O maiúsculo. É assim que ele forma Cristo em nós. Então contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e os vossos rostos não sofrerão vexame. Agora, meus amados irmãos, qual é o motivo para essa contemplação do nosso Senhor Jesus? Será que isso é apenas, me permita uma palavra, místico? Ontem nós citamos, quando concluímos a nossa última sessão, 2 versos muito importantes que vou repeti-los aqui, do Novo Testamento. 1 Pedro 2, verso 20 em diante, diz assim: que o Senhor Jesus nos deixou um exemplo. E falamos que aquela palavra ali se refere a uma cartilha para uma criança aprender a desenhar as letras, um modelo. Ele nos deixou um exemplo para que nós sigamos os seus passos. Porque ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Então vai descrever algo dele. Ele, quando humilhado, não revidava, quando ultrajado, não revidava com ultrajes. Ele entregava-se àquele que julga retamente, levando no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. E ele conclui assim: assim pois, agora vos convertestes. Aquele que é pastor, que põe a ovelha no colo, que cuida, essa é a ideia do pastor, e o bispo, o episcopos, o supervisor, aquele que está olhando cada detalhe, supervisionando, pastor cuidando e bispo supervisionando as vossas almas. O segundo texto que citamos, 1 João capítulo 2, vai dizer assim: aquele que permanece nele também deve andar assim como ele andou. Falamos ainda em uma sessão anterior que, na medida que nós seguimos com o Senhor e seguimos na meditação na sua palavra, em nossa vida cristã, nossa atenção é chamada de um modo muito especial para os 4 evangelhos. Parece que no início de nossa jornada temos uma ânsia grande em conhecer a doutrina da igreja, conhecer o Novo Testamento, conhecer as epístolas, e sem dúvida, isso é muito importante. Mas, meus irmãos, quando avançamos um pouco mais, de alguma maneira, o Espírito Santo chama uma atenção muito especial dos nossos corações para os 4 evangelhos. Graças ao Senhor, alguns irmãos têm tido encargos de fazer traduções de obras de irmãos do passado, grandes mestres das Escrituras, inclusive, de outras línguas, especialmente o inglês, para o português, referente aos 4 evangelhos. E isso é um tesouro. Quanto mais nós jornadeamos com o nosso Senhor Jesus nos evangelhos, mais nós vemos realmente quem Ele é. Aquele que, como já falamos também, é o mesmo que descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4. O mesmo Senhor, não é outro. É o Cristo dos evangelhos, é o Cristo das Escrituras. É o Verbo que se fez carne e andou entre nós, pôs a sua tenda entre nós. O mesmo Senhor descerá do céu. E Jesus Cristo é o mesmo, hoje,
ontem e o será para sempre. Ele não será um estranho para nós. Se nós temos contemplado suas belezas, suas virtudes, suas glórias, sua vida humana tão sublime, sua morte, sua ressurreição, sua entronização como o homem celestial, à destra de Deus. E onde está tudo isso? Nos 4 evangelhos. As epístolas são um prolongamento dos 4 evangelhos. Então, vamos lá. Primeira etapa dessa maravilhosa vida do nosso Senhor Jesus. Encarnação. Meus irmãos, nós só podemos nos aproximar desses 8 aspectos que nós destacaremos nessa manhã, se pudermos chegar até lá, conforme o Senhor nos conduzir. Encarnação, batismo, tentação, transfiguração, Getsêmani, morte, ressurreição e finalmente colocamos juntos ascensão e entronização do nosso Senhor Jesus. 8 aspectos. Só podemos nos aproximar. Por quê? Porque nós estamos falando da vida do Verbo eterno de Deus. Vamos começar com a primeira delas, encarnação. Vamos buscar, com a ajuda do Senhor, sermos o mais didático que for possível. Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos abrir nossas Bíblias em alguns desses versos. Primeiro, Isaías 9, 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, mas também um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos ao livro de Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá. Sairá para mim. Quem está dizendo é Yahvé, nas palavras de Miqueias. Me sairá o que há de reinar em Israel, note isso, e cujas origens, a palavra aqui também é saídas, aquele cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Claro que esse texto se refere ao nosso Senhor Jesus e à sua encarnação. A encarnação daquele cujas origens ou saídas são desde os tempos eternos. E um último texto ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 14, que diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio, antes de qualquer princípio. Não é o princípio de Gênesis, não é no princípio criou Deus os céus e a terra. É o princípio antes do criou, um princípio quando não havia nenhum princípio. No princípio era o Verbo, Logos, aquele no qual toda a divindade se expressa. Por isso Logos, palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Logos, pros, theos. Esse pros no grego significa como circundando em torno de. Logos com Deus, como que gravitando em torno de. Por isso, quando o nosso Senhor Jesus estava em carne, ele diz assim, o Senhor, citando o Salmo 16, que Pedro cita em Atos 2, no Pentecostes, o Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. O Senhor, Yahvé, eu o tenho sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O Verbo estava com Deus.
E finalmente, o verbo era Deus. Se você olhar para o verso 14 de 1 João, na maioria das traduções, você vai ter apenas um "e" aí. E o verbo se fez carne. Mas se você for examinar mais a fundo, há um grande erudito cristão chamado Joseph Barber Lightfoot. Ele partiu para o Senhor com 80 e poucos anos. Muito interessante a vida dele. Ele dominava 7 idiomas e, sobretudo, era um servo do Senhor, que foi a fundo nas Escrituras. E aqui um detalhe sobre a vida dele, que também parece interessante. Ele teve uma obra profícua em termos de escritos, muito profundo nas Escrituras. E o último detalhe é, ele nunca se casou, mas não leve isso muito em conta, não é? Para não dizer que foi por causa dele não ser casado que ele teve todo esse tempo para se dedicar, né? Mas ele nunca se casou e partiu com 80 e poucos anos. Joseph Barber Lightfoot. Então, esse termo "e" que nós temos aí no verso 14, "e o verbo se fez carne", ele vai nos dizer que esse "e" aí, nesse versículo, fala mais do que simplesmente um "e". A ideia aí é, além disso. Além disso o quê? O que já foi dito no versículo 1 sobre o verbo? Que esse verbo é o verbo que estava com Deus antes de qualquer princípio, e que esse verbo é Deus. Então, a próxima vez em que esse termo verbo, ou logos, é citado na passagem que estamos considerando, é o verso 14. Então, esse verbo que está com Deus, que estava com Deus, que era Deus, além disso, esse verbo se fez carne. E coloca a sua tenda, seu tabernáculo, entre nós. Quais as características desse tabernáculo? Cheio de graça e de verdade. Porque Deus é amor, Senhor Jesus é cheio de graça. Porque Deus é luz, Senhor Jesus é cheio de verdade. Então, o que mais João diz nesse verso 14? E nós vimos a sua glória. Meus irmãos, glória é, sem dúvida, conforme os eruditos vão nos dizer, uma palavra praticamente indefinível nas Escrituras. Porque ela tem tantos aspectos. Glória aponta para a perfeição. Glória aponta para radiância ou esplendor. Glória aponta para magnificência. Glória aponta para refulgência. Glória aponta para peso. Por exemplo, José, quando seus irmãos, quando eles vieram ao Egito, José já estava lá como governador e toda aquela situação acontece. Ele diz assim, depois que ele se revela aos seus irmãos, ele diz assim a eles: voltem ao meu pai e relatem a ele a glória que eu tenho aqui no Egito. Colocado ali como o governador, apenas abaixo do faraó, não é? Nos propósitos de Deus. E ele se referiu a isso como a glória que ele tinha no Egito. Que glória ela é essa? O peso, a autoridade, o poder, o domínio, o governo. Tudo isso fala de glória. Agora, muito interessante. Reunindo todas essas expressões, olha o que o nosso irmão Austin Sparks diz. Veja como ele define glória. Uma palavra indefinível, já falamos, né? Mas olha para o que ele aponta. Ele diz assim: glória é a autossatisfação de Deus. Deus é glorioso porque Deus é autossatisfeito. Ele não precisa de nada externo a Ele mesmo para ter satisfação. Ele tem uma completa alegria dentro de si mesmo. Então Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é plenamente realizado em si mesmo. Ele é plenamente feliz, gozoso. Deus é autossatisfeito. Agora, olha a aplicação disso, irmãos. Quando é que a glória de Deus irá se revelar agora nos seus vasos? Quando Deus estiver satisfeito com eles. Porque quando Deus está satisfeito, então há glória. Quando Deus não está satisfeito, então não há glória. Glória é autossatisfação de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória. E não foi assim sua vida humana? Iremos entrar em alguns detalhes. Ele pôde suportar, irmãos, um ladrão no seu chamado colégio apostólico. Um outro tão ousado que achava que iria com o Senhor até a morte, mas o negou vergonhosamente. Ele podia suportar finalmente o abandono de todos. Mas o que ele tinha a dizer? João 16. Vem a hora e já chegou em que todos me deixareis só. Sereis dispersos e me deixareis só. Mas eu não estou só. Porque meu Pai está comigo. Até aquele momento em que o seu Pai teria que abandoná-lo. Quando então ele clama pela única vez nas Escrituras, é dito que o Senhor clama em alta voz, na cruz. Porque até mesmo havia profecia que dizia que ele não clamaria e nem gritaria nas praças. Não é? Mas na cruz é dito que ele clamou em alta voz. Foi um brado, não foi um sussurro. Porque então ele perderia o seu Pai de vista. Então, se nós abrirmos o Evangelho de Lucas, e é o que vamos fazer agora, mesmo que objetivamente, irmãos, 8 vezes, se não me falha a memória, a palavra alegria ou regozijo, que é a mesma coisa, é citada no Evangelho de Lucas. Aliás, dentre os 4 evangelhos, é o evangelho que mais cita a palavra alegria. Guarde isso, dentre todos os 4. Dentre as em torno de 8 vezes em que a palavra alegria aparece em Lucas, 5 vezes está nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Agora, o que acontece nos 2 primeiros capítulos de Lucas? Você se lembra? Há um outro grande erudito nas Escrituras, de grande peso, chamado Alfred Plummer. Ainda não há obra dele traduzida em português. Seria maravilhoso se houvesse. Ele chama esses 2 primeiros capítulos de Lucas de o Evangelho da Infância. Somente Lucas registrou essas informações. E possivelmente Lucas obteve essas informações da própria Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus. Porque os detalhes são muito íntimos. O Evangelho da Infância. O que nós temos nesse Evangelho da Infância? Lucas 1 e 2. O nascimento do Senhor. Qual é a nota central? Aí está. 5 vezes alegria. Vamos ver um pouco dessa alegria. Veja Lucas capítulo 1, verso 14. Lucas 1, 14. Profecia sobre o nascimento de João Batista, feita ao seu pai Zacarias, diretamente pelo anjo Gabriel, um arcanjo. Olha que lindo esse verso 14. Em ti, Zacarias, Gabriel dizendo a ele, haverá prazer e alegria, por causa do seu filho, o João, chamado Batista. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, o nascimento do precursor do Messias. Aí está a primeira nota de alegria nesse livro. Então é descrito qual seria aí o ministério de João Batista. Vamos avançar para o verso 28. De novo o anjo Gabriel. Agora a Maria, a mãe do nosso Senhor. Quando ele dá a notícia a ela, entrando o anjo onde ela estava, verso 28, disse, alegra-te. Segunda menção. Alegra-te muito, agraciada ou favorecida. O Senhor é contigo. O anjo Gabriel a Maria. Veja o verso 44. Que cena é essa descrita aí, meus irmãos? Olhem com atenção. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Para que nós sejamos objetivos, fomos direto ao ponto no verso 44. Mas preste atenção no contexto. Maria fica sabendo que Isabel, a esposa de Zacarias, estéril, ela estava grávida.
e já estava grávida há 6 meses. Então Maria faz uma jornada até a cidade de Isabel. E agora olha esse encontro. Nós temos 2 mulheres grávidas. Uma delas tem o precursor no seu ventre. E a outra tem o Redentor no seu ventre. Quando essas 2 mães se encontram, dentro dos seus ventres, nós temos o encontro do Redentor com o seu precursor. Agora, se você ler com cuidado esse capítulo 1 de Lucas, você vai ver que quando Gabriel fala com Zacarias, é dito que esse menino que seria gerado no ventre de Isabel, ele seria cheio, preste atenção, do Espírito Santo desde o ventre materno, João Batista. Quando essas 2 mães se encontram, então nós lemos o verso 44. O que Isabel disse? Quando eu ouvi a voz da saudação da mãe do Redentor, então a criança, quem é o bebezinho de 6 meses no ventre dela? O precursor. Então ele diz, a criança saltou de alegria dentro do meu ventre. Meus irmãos, uma pergunta. Será que foi nesse momento que João, 6 meses, dentro do ventre da mãe, foi cheio com o Espírito Santo? Parece que sim. O fruto do Espírito é amor, alegria. Meus irmãos, que cena mais maravilhosa. Os 2 ainda não nasceram, mas ali estão o precursor e o seu Redentor, dentro do ventre das suas mães. E essa expressão de Isabel é tão linda. Por que será que ela falou assim? O que será que ela entendeu nesse encontro? A criança saltou de alegria dentro de mim. O próximo verso, verso 47. Esse aqui é chamado de o Magnificat de Maria, o cântico de Maria, maravilhoso, em cada verso. E é dito assim no verso 47. Vamos ver o 46 também. Então disse Maria, a minha alma engrandece, por isso o cântico é chamado de Magnificat, porque aqui está a palavra, engrandece ou magnifica, né? No caso não no grego, mas no latim, né? Magnificat. A minha alma magnifica o Senhor e o meu espírito se alegrou. Mais uma vez a nota de alegria. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Maria era uma dentre outros que são descritos nesses 2 primeiros capítulos de Lucas. Lembre-se de Ana, a profetisa que vigiava orando no templo. Maria era uma entre outros que aguardavam a redenção de Israel. A promessa da vinda do Messias. Agora o anjo vem até Maria e diz aquela coisa assombrosa a ela. O anjo vai dizer a Maria que é nela que vai se cumprir a mais importante de todas as profecias da Bíblia. Isaías 7,14. Maria vai se ver identificada com aquela pessoa profetizada por Isaías. A virgem, uma jovenzinha não casada. A virgem conceberá. E ela dará à luz a um filho. Nunca uma virgem concebeu. E Gabriel vai dizer, alegra-te muito, favorecida. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Ela pergunta como será isso? E o que o anjo diz? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo
ente santo, que há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Oh, meus amados irmãos, essa é a encarnação do Verbo eterno, o nosso Senhor Jesus. O Verbo se fez carne e pôs a sua tenda entre nós, luz nas trevas. Quando João começa a descrever isso no seu evangelho, que lindo. Porque quando ele falou sobre esse verbo, como já citamos no versículo 1, ele vai dizer assim: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bendito seja o nome do Senhor. A encarnação da vida e da luz de Deus. Por isso, o ente santo que há de nascer. Se nós avançarmos com isso, capítulo 2 de Lucas, sabe o que acontece? Vamos resumir a história, porque não temos tempo para tudo. Um recenseamento é levantado por ordem de César. Então José e Maria têm que seguir para sua cidade natal obrigatoriamente. Mas ela está grávida. Eles nunca fariam essa viagem, naturalmente falando, se não fossem obrigados. Mas um decreto foi expedido e eles teriam que obedecer. Então ela saiu grávida da sua cidade para ir até, da cidade onde vivia, para ir até Belém. E quando ela chega em Belém, então os dias da sua gestação estão se cumprindo. Mas, irmão, o texto vai dizer que a cidade, por causa do recenseamento ordenado, vieram judeus de todos os lugares para a sua cidade. A cidade se abarrotou. E não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. Meus irmãos, se as hospedarias de Belém soubessem quem estava no ventre de Maria, todas as hospedarias seriam abertas para ele. E tu, Belém, Miqueias 5:2, e tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar entre as milhares de Israel, mas de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Mas como não havia lugar para eles, então alguém disse lá: tem um estábulo, o único lugar disponível no momento. Se servir para vocês, vão para lá. Eles foram para aquele estábulo. O que acontece lá? Naquele estábulo, não uma hospedaria, naquele lugar onde não havia nem mesmo um bercinho, mas havia uma manjedoura. Então, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasce. Então Maria o toma e o que ela faz? Segundo o texto, Lucas 2, ela o envolve em faixas. Meus irmãos, ouçam com atenção. Só há duas menções no Velho Testamento, na Septuaginta, que traduz o hebraico do Velho Testamento para o grego, a versão dos 70, a Septuaginta. Ela usa a mesma palavra, já que é grego, ela usa a mesma palavra que Lucas usou aí no capítulo 2 para envolver em faixas. Envolver em faixas. Foi o que a Maria fez com a criança, o Verbo encarnado. A primeira menção das duas únicas está em Ezequiel 16:4. Acho que seria bom nós abrirmos esse texto. Ezequiel 16:4 diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal e nem envolta em faixas. Então, claro, esse texto original é hebraico, mas a Septuaginta, que traduz o hebraico para o grego,
usa a mesma palavra que Lucas usou no capítulo 2 para dizer que a criança foi envolta em faixas pela sua mãe, Maria. Agora, se faz ainda mais impressionante e lindo quando nós vamos a Jó capítulo 38. Abra, por favor. É a segunda e última menção desse assunto de envolver em faixas. E aqui o Senhor está falando com Jó do meio de um redemoinho, aquela história tremenda da transformação de Jó. Capítulo 38 do livro de Jó, verso 8 diz assim, Jó 38, 8. Perguntas do Senhor para Jó. Aquele questionário tão tremendo em que Jó ficou abismado com a sua necedade, a sua tolice de arguir Deus, enquanto o Senhor o conduziu naquele processo transformador. Então o Senhor está falando com ele, no verso 8 diz, perguntando a Jó, você sabe quem encerrou, quem fechou, quem limitou, quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Está vendo? Essa é a palavra, fraldas. Envolver com faixas. O que nós temos em Lucas 2? Nós temos o Verbo eterno, Criador, sustentador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Paulo vai dizer aos Colossenses, é nele que tudo subsiste. Onde ele está agora? Ele está envolto em fraldas. Fraldas. Nosso Senhor, o bebê em fraldas. Meus irmãos, que maravilha é a encarnação. Por isso João é tão deslumbrado com esse assunto. E Lucas também, quando estamos vendo, né? Quando ele diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, aí está essa cena do estábulo e das faixas. Agora tem mais aqui. Mantenha o seu capítulo 2, por favor, aberto. Olha o que acontece na sequência. A partir do verso 8 até o verso 14, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam seu rebanho. Verso 9 vai dizer, um anjo do Senhor, não designa qual deles, possivelmente o mesmo Gabriel, que deu a notícia para Zacarias sobre João Batista, que deu a notícia para Maria sobre o Senhor Jesus, o ente santo, possivelmente o mesmo anjo. É dito que esse anjo desceu onde esses pastores estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande tremor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. Mais uma vez. Se não me engano, meus irmãos, o próprio João, o evangelista, se não me falha a memória, ele menciona a palavra alegria apenas uma vez no seu evangelho. Uma. Lucas menciona 8 vezes. 5 delas nesses 2 primeiros capítulos. A nota é alegria. Eu vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E veja o que ele diz. E é isso que vos servirá de sinal. Sinal é algo notável. Não é algo que acontece todo dia. Você não vai encontrar uma criança num lugar onde animais comem em todo momento. Acho que você não encontrou nenhuma, não é? Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bem, eles estão no campo, entre aí no cenário. Eles não estão lá no estábulo, eles estão no campo, pastores. Esse anjo dá essa notícia que nós acabamos de ler e olha o que acontece. E aqui, antes de lermos o texto, uma pergunta. Como é que esse texto está aqui? Lucas não estava lá. Maria não estava lá. José não estava lá. Quem que estava lá? Só os pastores. Então esse é um relato dos pastores que Lucas registra. O que os pastores registraram?
Eles registraram que depois que esse tal anjo deu essa notícia sobre o nascimento do Senhor, uma miríade de anjos desceu até eles. Agora pense nessa cena, irmão. Um exército de anjos. Foi o que os pastores viram, por isso eles relataram. Ou será que Lucas está inventando uma história? E o que foi que esses pastores viram? Vamos ver. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia do exército celestial. Porque, meus irmãos, Paulo vai dizer assim em 1 Timóteo: grande é o mistério da piedade. Aquele verbo eterno que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito e foi contemplado por anjos e foi pregado entre os gentios, crido no mundo e finalmente recebido na glória. Então, quando essa miríade celestial se manifesta, o que está acontecendo? Antes, digamos assim, essa miríade celestial olhava para cima, olhava para aquela única pessoa que tem a faculdade de expressar o que toda a divindade é. O que o Pai é, o que o Espírito é, estão expressos na pessoa do Logos. Por isso ele é o Logos, o verbo. Logos, expressão, palavra. Então, esse era o objeto de adoração dos anjos. Mas agora ele não está mais no céu. Então agora antes os anjos que olhavam para cima, digamos assim, agora eles têm que olhar para baixo. Porque agora é ele mesmo, o verbo. Ele está na manjedoura de Belém. Então a miríade celestial desce até os pastores. Que pastores privilegiados. Então o que eles ouvem desse exército celestial? Verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Por quê, meus irmãos? Porque nessas maiores alturas já havia acontecido algo. A rebelião de Lúcifer e o seu juízo. E então houve de alguma forma uma cisão no ambiente, na esfera celestial. Como isso seria tratado? Ou será que pensamos que a encarnação do Filho e a redenção tem a ver apenas conosco? O que é que Paulo diz em Colossenses? Diz que esse precioso sangue foi derramado para que reconciliasse todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então, glória a Deus nas maiores alturas, mas também paz na terra. Aos homens, e a ideia é aos homens, porque estes homens Ele quer bem. Qual é a máxima expressão de que Deus quer bem os homens? Não é apenas que Deus os criou à sua imagem e à sua semelhança, é isso também. Só o homem foi criado assim. Anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a máxima expressão do amor de Deus pelos homens? A encarnação do Verbo eterno de Deus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se agarrar a qualquer custo. Não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Primeiro esvaziamento, da glória para a terra, a encarnação. Segundo esvaziamento, no mesmo texto, e a si mesmo se humilhou. Ninguém o humilhou. Nós cantamos há pouco aquele lindo cântico, o Rei da Glória, que reflete esse fato. Ele entregou sua vida voluntariamente. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Então a si mesmo se humilhou
e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Então, aí está essa cena. E os pastores estão mergulhados nela. O que eles têm que fazer? Eles têm que recolher rapidamente as suas coisas e ir em direção à manjedoura. E o que eles veem lá? O que eles ouviram do anjo? A criancinha, o bebezinho, recém-nascido, deitado na manjedoura, o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, seguindo um pouco mais, há 18 anos de silêncio na vida do nosso Senhor Jesus, onde nós só temos 3 versículos para nos ajudarem, em um tempo tão longo, 18 anos, muito maior, 6 vezes maior do que o seu ministério de 3 anos e meio. 6 vezes maior, 18 anos. E nós não temos nenhum registro sobre os 18 anos da vida do nosso Senhor Jesus. Nós apenas temos 3 versículos. E vou citar para os irmãos quais são. O primeiro verso é Lucas capítulo 2, quando o Senhor tinha 12 anos então. Nosso irmão ontem à noite nos lembrava disso. E ele foi deixado para trás naquela caravana que foi a Jerusalém adorar. Viram que o Senhor não estava lá, voltaram à procura dele, ele estava no templo. E ele diz assim: não sabíeis que a mim me cumpria cuidar dos negócios de meu pai. 12 anos. Nós não sabemos se foi ali que ele teve a primeira consciência da sua messianidade. Não podemos afirmar isso. Mas podemos dizer que foi a primeira expressão dele sobre a convicção que ele tinha da sua messianidade, que ele era o Messias. Então ele disse: a mim me cumpre cuidar dos negócios do meu pai. Então claro que isso está apontando, isso é algo prospectivo. Ele está dizendo o que ele veio para fazer e o que ele iria fazer a partir do seu bar mitzvah, dos seus 12 anos. Era disso que ele iria cuidar, dali para frente, até a sua morte. Então aí nós temos uma primeira referência. Agora, temos uma segunda. Está em Marcos 6. Quando o nosso Senhor entra na sinagoga, mais uma vez, em Marcos 6, toma a palavra do Senhor. Eles ficam surpresos com o que ouviram. Então eles dizem assim: não é este o carpinteiro? Então nós temos esse segundo verso, que também nos diz que nesses 18 anos, dos 12 anos até os 30 anos, o nosso Senhor Jesus não foi apenas o filho do carpinteiro. O nosso Senhor foi um carpinteiro. Então quando ele disse: a mim me cumpre cuidar dos negócios de meu pai, os 18 anos seguintes, ele não estava cuidando dos negócios do seu pai? Sim. O seu trabalho simples, atendendo pessoas. Dizem a maioria dos eruditos que certamente o seu pai José já havia morrido. E o nosso Senhor Jesus é o filho primogênito. Aliás, Lucas 2, quando registra o nascimento dele, diz que Maria deu à luz, não diz o seu unigênito, diz que Maria deu à luz o seu primogênito. Então ele se torna um arrimo de família, o filho mais velho, trabalhando na carpintaria, 18 anos de silêncio, cuidando dos negócios do seu pai. Irmão, querido irmão, irmã, você na sua carpintaria, entre aspas, seja ela qual for, você também foi chamado para cuidar dos negócios do seu pai, para ser ali na sua carpintaria a testemunha dele, porque nosso Senhor viveu 6 vezes mais cuidando de sua família e dos assuntos da carpintaria do que exercendo o seu ministério de 3 anos e meio. Anos de preparação, anos de silêncio. Nós mal estamos conseguindo sair desse assunto, né? Mas pense um pouquinho sobre isso. Como é que o Senhor Jesus fabricava suas mesas? Uma vez, há muito tempo atrás, ouvi alguém dizer, nem me lembro onde, que era muito fácil para o Senhor Jesus ser um carpinteiro, porque ele era Deus. Então ele fazia assim e aparecia uma mesa. O que você acha, irmão? Que absurdo. Nosso Senhor usava o martelo, nosso Senhor usava o cinzel, nosso Senhor usava a plânia. Agora, certamente, as mesas que ele fazia eram perfeitas. Porque ele é perfeito. Ele não é perfeccionista. Perfeccionismo é a doença. Ele era perfeito. E ali ele trabalhou 18 anos.
Então Marcos capítulo 1, verso 11, vai dizer assim: e veio Jesus, olha isso, e veio Jesus de Nazaré, da carpintaria, para a Galiléia. Esse é o terceiro versículo. São os únicos 3 que falam, que dizem respeito aos 18 anos que ele viveu. E veio Jesus, Marcos 1,11, de Nazaré para o Jordão, para ser batizado por João. Então temos a cena do batismo. Meus amados irmãos, algo já foi dito sobre ela aqui, não é? Quando esse homem entra na água, a primeira coisa, apenas vou te dar as referências. João capítulo 1, o evangelista João, registrando as palavras do Batista, de João Batista, 2 vezes, João Batista vai dizer assim: eu não o conhecia. 2 vezes. Eu não o conhecia. Então parece que para tentar ajeitar isso de alguma maneira, alguns estudiosos fazem alguma coisa aí. E dizem assim, bom, quando João Batista diz que não o conheceu, imagina, ele era o primo dele, não é? Então quando João diz não o conhecia, ele está dizendo, eu não o conhecia como Messias. Não sabia que o meu primo era o Messias. Mas irmão, isso é uma inferência. Nós não temos nada disso na Bíblia. O que nós temos na Bíblia é, eu não o conhecia. E para que isso fique claro, Mateus 3, que registra também o batismo do Senhor, e Lucas também, 3, é dito que pessoas se apresentavam para esse batismo. Lucas cita especificamente publicanos e soldados. Publicanos e soldados, toda classe de pessoas afluíam para o batismo de arrependimento de João Batista. Preste atenção. Foi dito para João Batista o seguinte: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Certo? Foi isso que foi dito a ele. Mas a pergunta é, quando o Senhor se aproxima para ser batizado, o Espírito ainda não desceu sobre ele. Não desceu. Ele não entrou no Jordão, ele ainda não foi batizado. Ele apenas veio na multidão e se aproxima do Batista no Jordão. Então João Batista olha para ele. O que João Batista tinha visto até ali? A face de todos os pecadores que se apresentavam para serem batizados. E graças a Deus por isso. Os publicanos, quem sabe meretrizes, soldados, que eram cruéis, não é? E que agora estavam se apresentando para João para serem batizados no batismo de arrependimento. Então vem alguém no meio da multidão. E quando o Batista o vê, ele diz assim: eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Como é que o Batista o reconheceu? Essa é a grande pergunta. Sabe qual parece ser a resposta? Hebreus 9. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, e então separado dos pecadores. Separado dos pecadores. E feito mais alto que o céu. Tudo que João Batista via às margens do Jordão eram as faces marcadas pelo pecado. De muitas maneiras. Mas agora aparece um rosto diante dele, que ele nunca havia contemplado. Separado dos pecadores. Então esse, irmão, precursor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, um trovão de Deus no deserto da Judéia, profeta, o maior de todos os profetas, conforme nosso Senhor Jesus disse. Esse era João Batista. Agora ele se dobra diante desse que ele viu. E então nosso Senhor diz: deixa, João, porque nos convém cumprir toda justiça. O que o Senhor quis dizer com isso? O que ele quis dizer foi: eu necessito me identificar com aqueles que eu irei redimir. E eu só posso redimi-los se a justiça de Deus for cumprida. Para que a justiça de Deus seja cumprida para com os pecadores, eu preciso me identificar com eles, para que eu seja o substituto deles. Então ele entra na água. Muito interessante também o que Mateus diz.
É dito que as pessoas entravam na água, eram batizadas, confessando os seus pecados. Olha isso. Mas quanto a Jesus é dito assim, ele entrou na água e foi batizado e saiu logo da água. Porque ele não tinha pecados para serem confessados. Ele saiu logo da água. Mas então a água acontece ali antes que ele saia. Então João finalmente vê essa cena. João vê o céu se abrir e a voz ser ouvida. Até a encarnação, até o batismo do nosso Senhor Jesus, o céu esteve fechado para todos os homens. Sim, houve revelações de Deus, certamente. Mas nunca o céu se abriu para homem algum com tal declaração: Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento, toda a minha alegria, satisfação. Então, João Evangelista vai registrar as palavras do Batista, dizendo assim: eu isto vi e testifico. Depois do batismo acontecer, dias seguintes, mais de uma vez, João vai ver o Senhor Jesus passar. Quando ele vê o Senhor Jesus passar, ele aponta o seu dedo, porque ele já viu o que viu no Jordão. E ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Respondendo ali, nas margens do Jordão, a pergunta de Isaac. Agora, a pergunta mais importante do Velho Testamento. Gênesis 22. Onde está o Cordeiro para o holocausto? Meu pai, eu vejo o fogo e o cutelo. Mas onde está o Cordeiro? 2000 anos depois, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Não que cobre os pecados do mundo, mas que tira o pecado do mundo. A partir daí, o Espírito Santo conduz o Senhor para ser tentado no deserto, o próprio Espírito. E se nós pudéssemos resumir essa cena tão gloriosa, creio que a resumiríamos de 3 maneiras, pois são 3 tentações. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus é tentado com relação à sua provisão. 40 dias de jejum e teve fome. E o inimigo se apresenta e diz: você não é o Filho de Deus? Manda, ordena que essas pedras se transformem em pão. O que significou essa tentação para o Senhor Jesus? Já que isso não foi um plágio, uma fraude. Porque Hebreus diz que nosso Senhor foi tentado em todas as coisas. E não só isso, a nossa semelhança, mas sem pecado, mas tentado. Então, qual foi o significado dessa primeira tentação para transformar pedras em pães e se autossuprir? A pergunta envolvida é: Deus é bom? Seu amor me supre? Deus é bom? Seu amor me supre? Meus irmãos, pense sobre isso. Quantas vezes em nossa história, sendo tentados, essa pergunta não está aí? Deus é bom para comigo? O seu amor me suprirá? Eu estou faminto. Seu amor me supre? Segunda tentação. E a ordem cronológica, sem dúvida, é a de Mateus. Lucas, a propósito, ele vai inverter propositalmente a ordem das tentações. Ele coloca a primeira como primeira mesmo, mas coloca a segunda em terceiro lugar e coloca a terceira em segundo lugar, na narrativa de Lucas, capítulo 4. Mas definitivamente a ordem de Mateus é a ordem cronológica. Por quê? Porque quando o Senhor foi tentado pela última vez, ele disse a Satanás: retira-te, arreda-te. E nós não podemos entender que debaixo dessa ordem do Senhor, Satanás não tenha se arredado, se afastado. Então, o Senhor é levado para o pináculo do templo. Aí vem a segunda tentação. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, eles te tentarão na mão para não tropeçares em alguma pedra. Qual foi a tentação que atingiu o coração do Senhor? Se a primeira, Deus é bom, Ele me suprirá. A segunda é: Deus é fiel. Se eu saltar daqui, Ele me guardará. Deus é fiel. Seu amor me guardará. Mas como Ele responde a isso? Nosso Senhor não tem nenhuma necessidade de fazer o teste da fidelidade de Deus,
porque ele conhece a Deus. A terceira tentação, ele é levado a um alto monte e é mostrado a ele os reinos do mundo e a glória deles. Oh, meus irmãos. Isaías 9, o texto que nós lemos, é dito que esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz, ele teria o governo. Por causa do governo dele, viria paz sem fim. Não é? E agora o que Satanás diz a ele? Em outras palavras, o inimigo está dizendo: você é o rei prometido, o príncipe da paz. Assuma o reino agora, sem cruz, sem sofrimento, sem dores. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E nosso Senhor diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Porque a profecia de Isaías conclui assim, Isaías 9, 6 e 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, o Senhor sim iria assumir como homem o governo universal, na verdade de todo o cosmos, mas seria pelo caminho da cruz, porque o zelo do Senhor dos exércitos faria isso. Então, assim foi a tentação. Depois da tentação, para onde vamos? Para a transfiguração. Brevemente, o que acontece na transfiguração? Também algo já foi dito aqui. Como que uma pequena fresta fosse aberta na vida daquele homem, para que algo da majestade divina pudesse ser vista. Tão impactante foi para os três, Pedro, Tiago e João, que dois deles a descrevem de formas diferentes. João vai dizer no seu evangelho: nós vimos a sua glória. E sem dúvida, nos parece que particularmente ele está se referindo à transfiguração, mas não unicamente, porque João viu a glória desse Deus homem caminhando sobre a terra. João até mesmo deitou no seu peito. João conheceu o seu amor. João foi encarregado pelo Senhor de cuidar de sua mãe quando ele estava na cruz. Vimos a sua glória. E Pedro vai fazer uma outra descrição maravilhosa na segunda epístola. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus mediante fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16. Porque nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando as pessoas se aproximam de um rei hoje, o que elas dizem? Sua majestade. Não é? E Pedro está dizendo: nós fomos as testemunhas oculares da sua majestade. Porque nós estávamos com ele, assim diz Pedro, no Monte Santo. Ele está se referindo ao Monte da Transfiguração. Quando foi enviada pela glória excelsa. Olha os termos que Pedro usa, meus irmãos. A glória excelsa lhe enviou a seguinte voz: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Então assim foi a transfiguração. O que mais aconteceu ali? Houve um tema naquele dia. E Lucas vai registrar no capítulo 9. Moisés e Elias, a lei e os profetas. Tudo que a lei dizia tinha um foco: o Messias. Tudo que os profetas profetizaram tinha um foco: o Messias. Agora ali estão Moisés e Elias, ao lado do nosso Senhor Jesus. E eles estavam conversando sobre o seu êxodo, sua partida que ele iria cumprir em Jerusalém. Qual era o tema de Moisés e Elias com o Senhor? A cruz, a redenção, transfiguração. Agora talvez nós só consigamos dar um passo mais. E graças ao Senhor, nosso querido irmão tem nos ajudado pelas noites. Iniciou ontem, teremos mais 2 noites ainda, sobre esse maravilhoso tema do Getsemane. Mais um assunto, irmãos, onde nós só conseguimos aproximar do limiar. Quem de nós pode dissecar o Getsemane? Eu quero sugerir algo para os irmãos. Qual foi o conflito do Getsemane? Qual foi a batalha do Getsemane? Uma batalha dupla.
Em primeiro lugar, uma batalha da vontade. Nosso Senhor orou 3 vezes. Como foi que Ele orou? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Meus irmãos, a nossa vontade é como uma rainha altiva. Ela quer o que quer, e ai daquele que se interpõe diante dela. Nossa vontade. Eu quero. Eu desejo. Tudo em nós se move nessa direção. A batalha da vontade é a última batalha. Essa batalha foi vencida no Getsemane. O Senhor está dizendo: Pai, minha vontade não é ser separado de Ti. Minha glória contigo é uma glória antes que houvesse mundo. João 17. Assim Ele orou. Quando a batalha da vontade foi travada e nosso Senhor submete a sua vontade humana, já que Ele é homem completo, com espírito humano, alma humana, corpo humano, vontade humana, a vontade de Deus não substituiu a vontade humana do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor submeteu a sua vontade humana à vontade de seu Pai, integralmente, em todos os momentos. Então Ele venceu a batalha da vontade. Não se faça minha vontade, mas sim tua vontade. Porque minha vontade é nunca ser separado de Ti. E por que sabemos disso? E agora entramos no segundo elemento, só para a nossa meditação. Certamente nosso irmão irá nos ajudar muito mais. O segundo elemento. Nosso Senhor Jesus sempre caminhou com 2 pilares na sua vida humana. O primeiro pilar é ver ou vendo a face do seu Pai. Quando foi que o Senhor Jesus perdeu de vista a face do seu Pai? Até aí, até o Getsemane. Nunca. Nunca. Salmo 16 novamente. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Sempre. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele nunca perdeu de vista a face do Pai. Como dissemos, Ele podia suportar tudo. A negação, a traição, o abandono, estar só, a alienação, a solidão. Mas o meu Pai está comigo. Então, o primeiro pilar, vendo a face do seu Pai, sempre. Segundo pilar, fazendo a vontade do seu Pai. Quando é que Ele não fez a vontade do seu Pai? Quando é que a vontade do Senhor foi discordante da vontade do seu Pai? Nunca. Ele passava madrugadas orando, porque Ele era homem. Ele precisava conhecer a vontade do seu Pai. Onde ir? Por que Ele deveria, cabia, Ele era necessário que Ele atravessasse Samaria? Por quê? Se havia outro caminho. Porque assim Ele foi conduzido pelo seu Pai. Ele discerniu a vontade do seu Pai. Ali havia uma mulher, que Ele iria encontrá-la no poço de Jacó. Sempre fazendo a vontade do seu Pai. Sempre vendo a face do seu Pai. Agora, no Getsemane, essas 2 coisas entram em rota de colisão. E agora, meus irmãos, Ele tem que tomar uma decisão. Se Ele quiser continuar vendo para sempre a face do seu Pai, esse é o seu direito. Ele é o varão aprovado por Deus. 2 vezes os céus já se abriram para Ele, dizendo: Tu és o meu filho, na primeira vez. Na segunda vez: Tu és o meu filho, o meu eleito. Este é o meu filho, o meu eleito. A Ele ouvi. Mas agora, o assunto de ver a face do Pai, de fazer a vontade do Pai, estão em colisão. E aqui a pergunta é: qual será a decisão, a opção do nosso Senhor Jesus? Se Ele decidisse continuar vendo a face do seu Pai, do próprio Getsemane, Ele poderia ser arrebatado para os céus, porque Ele é o homem perfeito, que satisfez completamente a Deus na sua vida humana. Mas qual é a decisão que Ele toma? Não se faça a minha vontade. Então, a decisão que Ele toma é continuar fazendo a vontade do seu Pai, como Ele sempre fez, mesmo que isso signifique perder de vista a face do seu Pai. Quando foi que Ele perdeu de vista a face do seu Pai? Poucas horas depois, quando na cruz do Calvário,
ele então teria que dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então nós temos ali a morte do Senhor. Meus irmãos, segundo o Salmo 16, primeiramente o último brado que o Senhor proferiu na cruz, dos seus 7 brados, qual foi? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de ter clamado, meu Deus, por que me abandonastes? Depois de ter tomado o vinagre e ter dito, está tudo consumado, o último brado foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segundo o Salmo 16 que citamos, depois de ser dito, Salmo 16, 8, o Senhor eu tenho sempre a minha presença, estando à minha direita não serei abalado, ele diz assim: por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e até mesmo a minha carne, meu corpo, repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. Esse era um salmo que estava no coração do nosso Senhor Jesus. Quando ele recita, segundo tantos eruditos vão nos dizer que provavelmente nosso Senhor Jesus tenha recitado o Salmo 22 integralmente na cruz, o salmo que começa com Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Senhor sabia que embora ele estivesse ali nas 3 horas finais em trevas, já que até sobre a face da terra havia trevas, mas trevas inexplicáveis, você não vai ter isso na história. Aliás, você vai ter um registro disso na história. Você vai ter um registro de um pagão falando sobre esse elemento inusitado ocorrido na história. Um pagão, não um cristão. 3 horas de trevas, isso não é um eclipse. Impossível, não há eclipse de 3 horas. O que nos parece é que o Senhor cobriu os céus com uma negridão de nuvens. Não eram trevas que se podiam apalpar como aquelas do Egito. Do contrário, ninguém se moveria em tudo que foi executado naquele dia. Mas eram trevas intensas, como que os céus cobertos por uma espessa nuvem. Da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face de toda a terra. Então, ao final da hora sexta, Jesus vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ao final ele vai dizer, então: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que o nosso Senhor Jesus sabia? Que embora ele estivesse enfrentando a negridão das trevas e da alienação e de uma verdadeira separação, de uma comunhão que nunca antes tinha sido quebrada, ele sabe de algo mais. Ele sabe que de alguma maneira o seu pai, o seu Abba, o seu paizinho está logo ali atrás do véu. Então ele diz: Pai. Antes ele havia dito: Deus meu, mas agora ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja corrupção. E quando nosso Senhor Jesus morre, o que acontece? Meus irmãos, no relato de Mateus, 3 véus são rasgados. 3 véus, e não apenas um. Mateus 27. O primeiro é o véu do santuário. Se rasga de alto a baixo. O que isso significa? A carne do Senhor, na cruz, havia sido rasgada por aquela lança do soldado. E do seu lado saiu sangue e água. O véu do santuário era uma figura. Hebreus 10, 19. O véu do santuário era uma figura da carne do nosso Senhor Jesus. Quando a carne do nosso Senhor Jesus foi rasgada na cruz pela lança do soldado, o véu, que é apenas um tipo da sua carne humana, não poderia subsistir. É um tipo, é uma sombra. Então, quando a realidade foi rasgada na cruz, o véu do santuário se rasgou.
de alto a baixo. Dizem os estudiosos que aquele véu tinha 1 palmo de largura e que para ser rasgado era necessário 2 juntas de bois, uma puxando de cada lado, para que o véu pudesse ser rompido. Esse véu se rasgou sem auxílio de mãos humanas. Primeiro véu rasgado. O que ele nos diz? Hebreus 10. O acesso ao santuário está aberto para todos aqueles que creem. Para que nós possamos viver no Santíssimo. Viver na presença de Deus, sem interrupções. Sem interrupções. Segundo véu. O véu da morte foi rasgado. Quando o Senhor Jesus morre, é dito que, naquele momento, muitos sepulcros de santos se abriram. E o que parece pelo texto é que eles, ressuscitando, como diz o texto, eles estavam ali como que num estado de dormência. Porque é dito que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, então são 3 dias depois, no domingo pela manhã, eles saem dos seus sepulcros. Esses santos, ressuscitados. E eles entram na cidade santa, Jerusalém, e então testemunham a muitos, com a sua vida ressuscitada. Então, nosso Senhor Jesus, quando morre, Ele causa uma comoção no reino da morte. Por quê? Pedro vai dizer na sua mensagem no Pentecostes, Ele rompeu os grilhões da morte, porque era impossível que Ele fosse retido por ela. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas agora entra na morte o ente santo, sem pecado. Quando ele entra na morte, ele mata a morte. E agora a morte não tem poder sobre aqueles que creem no nosso Senhor Jesus. A única capacidade que a morte tem sobre a vida dos santos, daqueles que creem no Senhor, é transportá-los de uma esfera onde ela ainda exerce o seu domínio, no que concerne a questão física, transportar os santos para uma outra esfera, onde ela não tem poder nenhum. Por isso Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Segundo véu, véu da morte. Terceiro véu, o véu da incredulidade. Um centurião estava ali quando nosso Senhor Jesus morreu. Nós conhecemos pela história, pela tradição, até mesmo o nome dele. O nome dele é Longinos. Posteriormente ele se torna um bispo na região da Capadócia. Ele creu no Senhor. E quando ele estava então ali, nosso Senhor Jesus morre, ele diz assim, este era verdadeiramente o Filho de Deus. O véu da incredulidade. Agora, irmãos, me permita dar um salto aqui, eu vou emprestar de você só 5 minutos mais. Vamos além da ressurreição, vamos para a ascensão. Nosso Senhor então no 3º dia ressuscita, 40 dias ele dá testemunho 10 vezes da sua ressurreição. O irmão Abe Simpson tem um livro sobre isso, se não me engano se chama, está apenas em inglês ainda, se chama O Cristo dos 40 Dias. Uma obra bastante especial de Abe Simpson. Nosso Senhor finalmente então é ascenso ao céu. O que acontece? Vamos concluir aqui. Salmo 24 diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então vamos imaginar naquele dia, no Monte das Oliveiras, o nosso Senhor está sendo ascenso. Aqueles olhos estão olhando para o alto. Aqueles 2 varões aparecem ali e dizem aos que estão observando, varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu,
assim virá, do mesmo modo em que o vistes subir. Porque uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Sem dúvida, essa nuvem registrada aí por Lucas, em Atos, parece ser a mesma nuvem luminosa que cobriu os discípulos no Monte da Transfiguração. Não uma nuvem atmosférica, mas essa nuvem de glória que recebeu, que representa a Shekinah, que cobriu o povo na sua jornada no deserto. Essa nuvem recebeu o nosso Senhor Jesus, o homem exaltado à destra de Deus. Agora, para terminarmos, o Salmo 24 apenas sugere, como que 2 coros de anjos. Você se lembra que quando ele nasceu, uma miríade do exército celestial estava lá. Então vamos pensar nesses 2 coros angelicais, um do lado de cá e um do lado de cá. E agora aquele homem, finalmente, com a sua obra consumada, venceu a morte, ressuscitou. Agora ele está sendo recebido na glória. Então ele está sendo ascenso. O primeiro coro do lado de cá, quem sabe uma miríade também celestial, vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da glória. Então nós temos uma outra hoste angelical do lado de cá, fazendo a pergunta: quem é este Rei da glória? Eles sabem, meus irmãos, eles sabem, todos sabem, mas eles querem ouvir a resposta. Então a hoste do lado de cá vai dizer assim: o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quais batalhas? Quando ele era um bebê, Herodes buscou matá-lo. Quando ele estava no deserto, Satanás buscou derrubá-lo. Quando ele estava no Getsêmani, batalhou a última batalha. Quando ele estava na cruz, a derradeira, a vitória completa. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Então a hoste angelical do lado de cá repete mais uma vez: quem é este Rei da glória? E a resposta ouvida é: o Senhor dos exércitos. Sabe qual é a palavra ali? Yahvé Sabá. O Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Então, meus amados irmãos, a contemplação de Cristo é a única coisa capaz de realmente mudar o nosso caráter. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para realizar esse trabalho, para que nós sejamos como Ele, para que nós andemos como Ele andou, para que nós possamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como nós podemos alcançar isso? Ele me glorificará, porque vai receber tudo que é meu e vou-lo-á de anunciar. Bendito seja o Senhor. Vamos terminar aqui, vamos orar. Senhor, entregamos Tuas palavras dessa manhã nas Tuas santas mãos e Te pedimos que o Senhor nos ajude a reservarmos Tuas sementes nos nossos corações. Queremos, Senhor, aprender de Ti, que és manso e humilde de coração, para que sejamos realmente transformados de glória em uma glória maior na Tua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Mantém nossos olhos abertos para que ao Senhor tenhamos sempre a nossa presença. Assim nós Te pedimos, agradecidos no Teu precioso nome. Amém.
sequer para ele olhar, mas um ancião avançado em dias foi a João e começou a falar: olha, João, deixe de chorar. Jesus, o leão da tribo de Judá, venceu, conquistou a vitória. E o livro abrirá. Glória a Deus, o seu nome sobre todo nome está. Glória a Deus, ao leão da tribo de Judá. Glória a Deus, e os seus com ele vão reinar. Glória a Deus, e o seu reino não terminará. E o Cordeiro se aproximou do livro, e vozes nos céus começaram a lhe exaltar. Eram vozes vindas de todos os cantos, eram homens de todo lugar, que estavam a cantar e cantavam sem cessar: és digno, pois venceste. E o livro abrirá. Glória a Deus, o seu nome sobre todo nome está. Glória a Deus, ao leão da tribo de Judá. Glória a Deus, e os seus com ele vão reinar. Glória a Deus, e o seu reino não terminará. Glória a Deus, o Cordeiro já venceu a guerra. Glória a Deus, o Senhor é alto sobre a terra. Glória a Deus, por tudo que tu és, e os reinos da terra caiam aos teus pés.